Um abraço, turma! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje com Igor Júnior Benevenuto, árbitro FIFA, um dos melhores árbitros de Minas Gerais e que teve recentemente uma polêmica no jogo Cruzeiro e Atlético. A gente já estava tentando trazer você aqui há muito tempo para falar sobre isso, mas vamos falar de outras coisas. Bora Pra Resenha, brigadão por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês e vamos lá para o bate-papo. Elton, um abraço para você. Marcão. Satisfação, Fusca. Satisfação, Marcão. Tudo Tá bem, com gente? saudade já de vocês. Não é porque teve programa anteontem. Bobagem. Assim, mas antes a gente já estava conversando, Igor, eu queria que você falasse a respeito do seu início, né? Que é muito tempo já na arbitragem. Você está com 41 anos, conta pra gente logo de cara quanto tempo de arbitragem. E quanto tempo para virar um árbitro? Quanto tempo leva para virar um árbitro FIFA? Olha, eu tenho 24 anos de arbitragem, comecei com 17 anos, né, lá em 1998, então tem uma estrada longa aí. E essa questão de ser árbitro FIFA depende do seu desenvolvimento, do tempo de carreira, né, da sua capacidade técnica e da escolha pessoal da comissão de arbitragem. Agora me fala uma coisa, a gente conversava ali fora, é verdade que todo árbitro tem algum problema na cabeça, assim, para ser árbitro de futebol? Porque não tem base a pressão que você sofre, a dificuldade de exercer essa função. Eu acho que não ser normal, não. Acho que ele tem um parafuso a menos mesmo, porque eu faço, a gente gosta da profissão, né, da atividade que a gente exerce, a gente tem que amar porque é muito sofrimento. A única pessoa que entra dentro de campo já xingado, massacrado, humilhado, de todas as formas, é o árbitro, né? Já chega, entrou e já tem gente xingando, falando um monte de palavrão. O erro, a culpa é sempre do árbitro, ninguém fica sempre satisfeito, sempre vai ter uma desculpa para colocar em cima da arbitragem, né? Então, tem que ser doido. O Márcio Rezende, que é seu amigo, muito amigo nosso, trabalhou com a gente. Mais ou menos, não gosto tempo. muito. Eu gosto muito dele. E ele é muito autêntico. Né? Ele, inclusive, te elogiou muito quando esteve aqui no nosso programa. Acho que é o nosso programa número 4, se não me engano. Mas, enfim, a gente vê o Márcio tem muito orgulho do que ele conseguiu na carreira dele, mesmo com todas as polêmicas que o Márcio foi envolvido. O Márcio nunca se esquivou de dar resposta. Você já tem 24 anos de profissão. Assim, você olha para trás e fala, valeu a pena entrar nessa maluquice toda? Claro que valeu, né? A arbitragem me deu muita coisa boa na minha vida, né? Me deu a minha formação acadêmica, eu pude conquistar algumas coisas pessoais, vários amigos que eu obtive também dentro da arbitragem. Eu pude conhecer países, eu pude conhecer cidades, locais, muitas coisas interessantes, outras culturas através da arbitragem. Que eu sei que se fosse hoje, normalmente, eu levaria um tempo muito maior ou talvez não teria conhecido ou adquirido o que eu adquiri até hoje. Para onde é que você foi, assim, que foi o lugar mais inusitado que você já foi apitar, assim? Ou não na cidade, de repente um estádio? Olha, fora do país, assim, eu apitei não por uma escala oficial, mas eu fui passear na Nova Zelândia, minha irmã mora lá, e aproveitei e apitei um jogo lá. A gente já sempre arruma um jeito, né? Tá vendo? É um masoquismo. Gosta mesmo, né? Gosta de Porque sofrer. também eu fui lá fazer uma visita, estava tendo um campeonato neozelandês lá, eles jogam um campeonato entre Nova Zelândia e Austrália. Isso é rugby, né? E no dia ia ter um jogo, eu fui. Cara, é incrível o tratamento que eles têm com a gente. Minha irmã ligou para lá, para o estádio, falou que eu era árbitro aqui no Brasil. Eles me levaram para dentro de campo, eu conheci todo o estádio, conheci a arbitragem, me presentearam, me colocaram no camarote com a minha família, tudo. Então, assim, o tratamento que eles têm é diferenciado. O respeito pelo árbitro, pela pessoa, é muito grande. Eu senti muito orgulho do que eles fizeram por mim lá. Ô, Igor, mas voltando aqui, esse começo mesmo, como é que foi essa escolha? Lá quando você tinha 16, 17 anos, como é que você escolheu ser árbitro? Voltando aqui na história do Márcio, o Márcio tentou ser jogador profissional, machucou o joelho. Vários outros tentaram jogar, alguns eram, por exemplo, militares, aí acabaram apitando. Como é que você chegou nessa ideia? Eu vou ser árbitro, vou entrar nessa loucura aí. Você era ruim de bola e já começou a querer ser árbitro mesmo? Como que foi essa história? Mais ou menos isso, sim. Eu detestava futebol. É incrível, né? Eu não gostava de jogar bola. Na minha adolescência, por 12, 13, 14 anos, eu ficava isolado de todo mundo. E aquilo começou a me incomodar, porque todos os meus amigos, meus tios, meus primos, chegavam da escola, ou na própria escola, na educação física, bola, futebol, 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 futebol. Chegava da aula, ia para a rua, 2 horas da tarde, ficava jogando na rua lá até 8 horas da noite, bola. E eu ficava isolado. Então, para eu poder interagir, participar, sair daquela melancolia ali, daquela tristeza que estava me atrapalhando, eu comecei a entrosar com os meninos e jogar bola com eles.
Mas, como o Elton falou, péssimo, horrível, né? Aí, um dia eles marcaram um jogo de rua contra rua lá, e precisava de alguém para apitar o jogo. Aí eles, Igor, você que vai apitar. Aí eu fui apitar. Aí eu fiquei todo empolgado. Não joga não. Fiquei todo empolgado, peguei comida de ketchup, um de mostarda, cortei, né? Arrumei um apitinho daqueles de sorvete lá, na época daqueles Maria Mole, e fui lá apitar. E gostei. Aí empolguei demais, aí eu e os amigos entramos para uma escolinha de futebol lá em Contagem, né, do Grêmio, né, que tem em Contagem, do Paulinho, e nós começamos a treinar. E eu comecei a treinar, mas só que péssimo, era o goleiro, né? Eu gostava de sofrer. Isso. Ou Quando você é apitar, futebol, você vai pro gol, vai para ser árbitro. e goleiro sofre da mesma coisa. Daqui a pouco ou a você culpa vai é do ser juiz ou do gandula. goleiro, né? Mas só que o cara, percebendo a minha qualidade técnica, falou assim, vou te ensinar a regra. Aí no dia que a gente foi jogar, você apita. Eu comecei a apitar os jogos. A gente treinava, no dia de jogos, o campeonato, eu me colocava para apitar. Aí eu ganhava um dinheirinho. E lá perto, na época, eu não lembro a data certa assim, começou aquela escolinha, grama sintética do Éder Aleixo. Foi a primeira que teve aqui em Belo Horizonte, lá em Contagem. A gente ficava louco, né? A gente saía do treinamento meio-dia para lá ver o povo jogar bola. E toda a gente chegava lá e ficava assistindo. E um dia tinha um campeonato lá, faltou o árbitro. Aí os meus amigos, Igor, eles perguntavam assim, quem apita jogo aí? Tem alguém que quer apitar? Os meus colegas, ele apita. Aí eu comecei a apitar todo sábado, depois do treinamento, lá na quadra do Éder Aleixo. Aí eu trocava, os caras me pagavam um pacote de fandangos e uma latinha de Coca-Cola, todo para me apitar lá, a tarde toda eu apitava. Para mim aquilo lá era um paraíso, né? Aí daí começou, aí com 17 anos liguei para a Federação Mineira e fiz o curso de arbitragem, estou lá até hoje. Tá aí até hoje. Agora, você tinha falado do tratamento que você recebeu do pessoal lá na Nova Zelândia. É parecido com alguma coisa que você recebe de tratamento aqui no Brasil, com o jogador? É muito diferente. É questão cultural, de educação mesmo, né? Nesse jogo lá já tinha VAR, eu lembro que teve 4 intervenções do VAR. Aconteceu o lance, os jogadores respeitavam o árbitro, ninguém fazia bolinho, ninguém chegava, esperava. Na hora que dava a decisão, teve 2 que foram penais e as outras 2 vezes, como não penal, ninguém reclamou, todo mundo aceitou, bateu o pênalti, todo mundo tranquilo. Torcida, também ninguém lá xingando, brigando, mandando lá tomar banho, aquelas coisas todas. Agora né? você está sendo gentil. Tô sendo gentil, né, para não falar. Mas ninguém xingando, todo mundo... Assim, é surreal a forma de tratar, de educação, o respeito que tem pela autoridade da pessoa, do árbitro ali, que é uma autoridade que está comandando o jogo. Claro, algum lance ou outro, as pessoas iam dialogar com o árbitro, né? Não ia gritando, com falta de respeito, colocando um dedo em riste no rosto dele. Então, não deu para perceber muito grande essa diferença cultural e educacional. Aqui é o tempo inteiro isso. Aqui é o tempo todo. Né? Mesmo com o VAR, que a gente achava que poderia minimizar esse tipo de comportamento inadequado. Por exemplo, às vezes as pessoas comparam o VAR aqui, a intervenção do VAR, com da Europa, da Inglaterra, dos outros países. Mas tem uma questão cultural também que atrapalha muito. Lá, por exemplo, aconteceu um lance, o jogador não vai tumultuar em cima do árbitro, pedir para pressionar. Pênalti não é pênalti, pênalti não é pênalti. Né? Aconteceu, o árbitro vai lá, vê, voltou, deu, marcou, ninguém vai em cima dele reclamar. Aqui não. Aconteceu o lance, antes do VAR chamar, já está todo mundo reclamando, pressionando o árbitro, as 2 equipes. Aí o árbitro vai para o VAR, aí está todo mundo lá em cima da cabine e não consegue ver o lance, porque tem o banco A, o banco B, todo mundo pressionando, gritando, xingando. Aí o árbitro tem que tomar conta do banco para depois ir lá ver a jogada. Aí viu a jogada, na hora que ele volta com a decisão, os caras ainda vão em cima dele, né, reclamar, e isso leva 2, 3, 4, 5 minutos e atrapalha o jogo. Né? O que pode ser feito para melhorar, então, dos 2 lados, tanto na questão da arbitragem, quanto na questão do entendimento de jogadores e torcedores? E só para complementar a sua pergunta, o VAR hoje é essencial já para o futebol? É essencial. Você vê que... Sem volta, né? Sem volta. Na Libertadores, agora a primeira fase, tanto Atlético, jogos do Atlético, da América, das outras equipes aí, teve interferência de equívocos da arbitragem e todo mundo, necessitava do árbitro de vídeo. Por que não tem reclamações, né? Então aí você vê, ainda mais hoje em futebol, investimento muito grande, são altas cifras, eu acho que deveria ter todas as competições. E tem que ter esse investimento, porque é um lance que tira a classificação de um time, né? É um impedimento, é um penal. Então, isso tudo atrapalha a vida pessoal das pessoas. Então, isso tudo, o VAR ajuda muito. Né?
Claro que não vai ser 100%. A gente tem que entender que tem alguns lances muito, muito difíceis, que a mesma interpretação pode ser equivocada ainda. Mas na maioria dos lances, sempre a decisão é justa. E o que você acha que pode ser feito para melhorar? Pelos dois lados. Da arbitragem é essa questão da capacitação mesmo, né? Se capacitar cada vez mais. O árbitro também, eu acho que uma questão da profissionalização seria muito importante, você viver da arbitragem, você está ali treinando todo dia. Eu vi isso mais de perto, porque em janeiro eu fui para a Conmebol, lá no Paraguai, na sede da Conmebol, ficar 20 dias treinando. A gente chegava 8 horas da manhã e voltava 6 horas da tarde, né? Período, tinha um intervalo do almoço, mas assim, treinando o tempo todo. Então, a sua qualidade, seu desempenho melhora consideravelmente. Então, esse treinamento contínuo, você viver da arbitragem, porque a única pessoa amador dentro do futebol profissional é só o árbitro, né? O jogador é profissional, tem toda a estrutura e o árbitro não tem. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, pagar tudo do seu bolso para você depois ir lá e apitar um jogo de grande responsabilidade. Então, essa seria a principal coisa em relação à arbitragem. Em relação às equipes, os jogadores, é questão de educação e procurar entender a regra. A maioria dos atletas, repórteres e jogadores não conhece a própria regra do futebol que eles participam. E às vezes vem fazer cada reclamação esdrúxula, que é surreal algumas reclamações. Se eles soubessem da regra, eles ganhariam vantagem em muitos lances a favor deles, mas eles não sabem da regra. Eles reclamam de quê? De tudo. Por exemplo. O cara reclama de lateral, outro dia a bola... Impedimento lateral, por exemplo. Impedimento de lateral, entendeu? A bola está rolando, você tem que mandar parar a bola, o cara quer que cobra, o cara pega e chuta a bola de tiro de meta, ele quer impedimento do lado de lá, o cara dá um passo deliberado, o jogador dá um passo, da própria equipe dá um passo para trás, faz o gol, ele quer impedimento daquele jogador. A bola pega na mão, né? Porque ontem, por exemplo, teve no meu jogo um lance que o próprio companheiro chutou a bola no braço do próprio companheiro. Não é pênalti. Não é pênalti. Ele não fez uma ação deliberada de tocar na mão na bola, né? E a bola também não estava entrando na meta. Não tinha nenhum impacto tático, não tinha nada. E os caras, o treinador quase arrancou o cabelo, o banco todo levantou, o jogador reclamando, mas não entende a regra. Não, mas porque pegou na mão. Gente, não é porque pegou na mão que é falta, né? Então, as pessoas não conhecem. E, às vezes, vão reclamar na imprensa, né? Porque eles têm o poder do microfone, de falar ali depois, é entrevistado, e fala cada coisa que é um absurdo. Aí, depois... né? Vê que falou bobagem, aí na hora que você volta num jogo, nossa, desculpa, foi mal. Mas já era. A vaca já foi pro brejo, já levei chumbo na asa há muito tempo. Falando em chumbo na asa, esse último clássico que você citou foi o clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro, né? Teve aquele lance que ele comentaram até hoje, né, Igor, do pênalti no Hulk, do Uri Oliveira no Hulk. E como é que foi aquilo depois? Você não tinha VAR nesse jogo, você viu esse lance. Independente de você ter acertado ou errado, como é que foi aquela sequência, segunda e terça-feira principalmente, que teve muita ameaça, muita perseguição, sua vida virou meio um caos, assim, como é que sua família lida com isso? Como é que você lidou com isso? E por que você continua na arbitragem, né? Eu ainda vou tirar essa resposta. Ele vai contar daqui a pouco. Como? Olha, eu continuo... Qual é esse parafuso a menos? Duas coisas. Eu continuo na arbitragem até hoje, primeiro porque eu gosto, né? E segundo que financeiramente me ajuda e hoje eu estou vivendo só da arbitragem porque eu tive que largar minha outra profissão porque não dava para conciliar, né? Então estou vivendo só da arbitragem, então eu preciso trabalhar, ganhar meu sustento. Então é uma das principais causas que eu estou no futebol. Minha vida até hoje é um inferno, por causa daquele clássico, né? Infelizmente não tinha um VAR, mas mesmo que se tivesse o VAR, a decisão para nós seria mantida, porque nós tínhamos só 5 câmeras naquele jogo. E nenhuma daquelas câmeras... Eu sei de quem é a culpa. Eu sei de quem é. E nenhuma daquelas câmeras era totalmente conclusiva, né? Tem câmera, tem ângulo, né? Tem um ângulo, que é o ângulo que até a própria comentarista da arbitragem, o Roger Machado, depois no programa dele lá à noite, pênalti. Mostra que é pênalti. O atleta toca a perna do Hulk, né? Mas tem um outro ângulo que parece que o jogador do Cruzeiro toca primeiro a bola e depois toca a perna do Hulk. Então, mas não tem uma imagem esclarecedora, claríssima, de que, pegou primeiro na bola, ou a bola pegou na perna dele, que o atleta só acerta a perna dele. Então, essa foi a grande dificuldade. E eu tinha só um segundo, um ângulo e um momento. E o momento que eu vi o atleta acertando a perna dele e a bola pegando na perna do Hulk e saindo. Isso que eu vi. O pessoal questiona muito a questão do meu posicionamento, né? Porque eles fizeram um print de uma imagem. Tá no diagonal, que o Márcio mesmo falou aqui.
que assim, eu poderia estar mais próximo, à frente do jogador do Atlético O que Márcio estava. fala que você deveria estar mais aberto. Mas a BR é lateralizada, assim, mais próximo, eu deveria estar mesmo. É. Mas o ângulo que eu estava, eu consegui enxergar essa situação que eu via, né? Mas é porque eles tiraram uma foto na hora que um jogador do Atlético estava passando na minha frente e Um milésimo de um segundo. milésimo de segundo. Um frame a mais, o jogador ficou na minha frente. Mas ali eu já tinha decidido. Tanto que se você for ver esse frame, a bola já estava longe. Né? Não foi a foto real do momento que eu vi. Então o pessoal, né, veio com um monte de conversa sobre esse tipo de situação. Mas independente disso, só sei que minha vida virou um inferno. Recebi muitas ameaças mesmo de morte, né? Teve um torcedor que falou que ia dar 2 tiros no meu peito. Né? Então, fiz É o fulaninho lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Juiz de Fora. o estudante de medicina. Estudo de Juiz medicina, Fora. Juiz de Foi Fora. identificado. Foi identificado. Então, fiz ocorrência policial, procurei advogado, pegamos todas as postagens extravagantes de ameaças, né, de palavras inadequadas aí que excederam, e estão sendo investigados todos. Esse foi um dos mais graves, esse que falou que ia me dar 2 tiros no peito, né? Então, fiz a ocorrência policial e a polícia identificou ele rapidamente e vamos para as medidas aí cabíveis para ele, né? Mesmo porque é muito esperto, né? Ele fez as ameaças usando o perfil dele então, no assim, Instagram. A pessoa... Muito esperto. Eu não me importo, porque eu entendo que eu estou num esporte que vai ter reclamações. Ninguém tem que gostar de mim, da minha arbitragem. Tem gente que fala assim, você é um péssimo árbitro, você apitou muito mal, você é horrível, você é feio, você é isso. Cara, pode falar o que quiser. Isso faz parte. Faz parte do futebol, é da cultura nossa, no peito é foda. xingar, não sei o quê, não sei o quê. Mas a partir do momento que passa na porta da minha casa lá, 3 dias direto, falando que vai me matar, que vai matar o pessoal da minha família, joga coisa lá na minha casa, joga garrafas de vidro. Aconteceu isso? Aconteceu. Na casa dos vizinhos, né? Então, aí passa do limite. Aí o cara me chamar falando que eu sou ladrão, que eu sou vagabundo, que eu fui comprado, não sei o quê, um monte de coisa no Instagram, né? Eu acho que a pessoa tem que arcar e provar o que ela está falando e vai ser... E sua família, Igor? Obviamente, ninguém gosta, ninguém acha graça, ninguém fica à vontade com essa situação. Mas o que eles falam? Minha irmã e minha mãe hoje não moram aqui no Brasil. Minha irmã mora na Nova Zelândia e minha mãe está morando lá com ela. Assim, minha irmã é doida que eu paro, que eu saio, que eu mudo daqui, que eu vou embora, que larga a arbitragem. Ninguém quer que eu fique mais na arbitragem. Porque é uma pressão psicológica muito grande. Assim, para você ver, depois desse lance até hoje, eu não saí na rua de casa. Eu entro de carro e saio de carro. Que é um pouco mais seguro, entre aspas, né? Mas eu não consegui, eu tenho um bloqueio de sair no portão de casa e andar lá na rua. Não andei mais, desde o clássico, não ando mais na rua. Semana passada foi o primeiro dia que eu fui no shopping, andei no shopping, e assim, teve uma hora que eu sentei lá no shopping, assim, e me deu uma crise de pânico, assim, entendeu? Porque eu não conseguia andar, porque eu ficava pensando todo mundo assim, não, alguém vai chegar, vai querer me bater. Isso é foda, velho. Muito ruim. Então, me afetou muito, assim, entendeu? Desculpa. Uma aguinha aí. Então, as pessoas não sabem o que acarreta na vida da gente. Então, para mim é um transtorno até hoje. Então, estou até hoje na arbitragem porque eu preciso mais, né? Porque se fosse assim, estou fazendo acompanhamento psicológico, tudo, tenho minha psicóloga, hoje eu já fui, toda semana tenho ido, para poder passar por cima disso e vamos firme. Eu acho que a questão da impunidade não pode deixar para trás. Não pode, né? de jeito nenhum. O meu advogado, o André Frois, né? Eu agradeço até ele muito, que tem dado muito apoio. O pessoal da delegacia lá de cibernéticos aqui, esqueci o nome do delegado Crime lá. cibernético. Crime cibernético, me apoiando muito, ajudando. Porque as pessoas têm que entender que tudo tem limite na vida, entendeu? Que a questão do esporte ali dentro, a gente está vivendo hoje num mundo, assim, numa guerra, o pessoal do Talibã lá, como é que fala? O que eles fazem? Do quê? Terrorismo. Terrorismo. A gente está vivendo um terrorismo social, um terrorismo de intolerância muito grande. Ninguém pode ter opinião de nada, ninguém pode... O cara não pode torcer para A, para B, para C, para D.
né? Eles acham que o árbitro tem que ser uma pessoa perfeita, que chega aqui, apita, tem que acertar 100% e vive num outro planeta isolado de todo mundo. E a gente é um ser humano normal, a gente tem nossas fraquezas, nós temos nossas debilidades, a gente vai errar, a gente vai errar porque a gente é humano, a gente não é máquina, entendeu? Exatamente. O atacante erra gol, o zagueiro falha, faz gol contra, o técnico mexe errado, mas aí o árbitro, em um lance, de um frame, isso é uma crucificação, isso é um absurdo a gente ouvir um negócio desse. Ô, Igor. Galera, falhamos como sociedade. Falhamos como seres humanos. Seres humanos. Mas nós temos eu ainda tenho esperança, eu ainda sou otimista. Eu não tenho esperança nenhuma. Não, eu tenho. Nós temos que evoluir, senão não faz sentido continuar. Senão a gente pode sair para grande Sodoma e Gomorra e se matar, porque Na verdade, não faz eu acho que sentido. acabou mesmo. Não faz sentido a gente estar aqui. Não faz mesmo. Você acabou de falar da pergunta do Elton, possíveis soluções para melhorar, para evoluir a arbitragem, como por exemplo, a capacitação. Você falou de jogador, de imprensa, evoluir também. Perdi a pergunta aqui, mas, por exemplo, o que a gente pode fazer para talvez uma sugestão para humanizar um pouco essa imagem de vocês, assim, porque isso não é culpa sua, Você não é estava culpa falando de eventualmente dar entrevista. É o bem entrevista, é isso. Mas eu vou chegar aí. Outro dia o Marcelo de Henrique, que é um colega seu, que deu uma entrevista para o Charla Podcast, nossos colegas do Rio. Até um abraço para o Cantarelli, para o Beto, que fazem eu acho, sou fã muito, excelente o podcast desse também, o Charla. Ele estava falando, eu comentei isso com você aqui, é muito legal quando aparece o árbitro. Eu lembro que o Márcio Rezende era um dos raros árbitros que dava muita entrevista na época dele, mas isso é muito raro. Talvez uma orientação que vocês recebam e tal, mas você não acha legal, por exemplo, hoje você está participando aqui, as pessoas vão ver que você se emociona, que você sofre, que você assume seus erros, que você também tenta acertar o tempo todo, claro. E você está falando mais com a imprensa, está aparecendo mais, às vezes está se expondo mais, não te torna mais humano. Isso talvez pode ser um começo de uma compreensão do quanto é difícil a vida de um árbitro. Eu optei por aparecer para isso mesmo, humanizar e mostrar que a gente é um ser humano, o que a gente sofre, né? Porque muitos árbitros já sofreram ameaças, até piores que a minha, e todo mundo fica calado, restrito, com medo de ser mais massacrado, porque você pode ter certeza que muita gente vai assistir, vai colocar lá, vai escrever, cheio de mimimi, eu chorãozinho, eu não sei o quê, vagabundo, não sei o quê, mas não chorou na hora de dar o pênalti. Vai ter um monte de crítica que a gente já sabe que isso vai existir. Mas eu optei por me expor, não é normal, a maioria dos árbitros, né, se recolhe, né, tem medo de algum tipo de constrangimento, retaliação. Mas eu falei assim, eu tenho que me expor porque assim, eu estou sofrendo, não quero arrancar isso de dentro de mim, quero mostrar para as pessoas que tudo tem limite, que as coisas têm que ser conhecidas, têm que ser expostas, porque se eu tivesse ficado calado dentro de casa, né, não tivesse exposto, não tivesse falado, a pessoa ia estar vivendo aí, ele ia encontrar comigo, é isso, vagabundo, falei que não sei o que é isso, você é um vagabundo mesmo, é isso, eu vou fazer isso com você. Então isso, né, a gente tem que mostrar que a gente é ser humano. A gente tem que, eu acho que poderia mesmo colocar a gente para poder falar, participar. Esse ano, principalmente, do ano passado para cá, eu comecei a dar mais entrevistas, mais programas. Você pode ver que são raros os árbitros que vão dar uma entrevista, participar de um podcast, participar de qualquer tipo de coisa. Eu acho que tem que ter essa humanização, tem que ter essa exposição, falar do que acontece, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, né, os nossos potenciais, as nossas conquistas também. Tudo tem que ser colocado exposto para todo mundo, porque todo mundo no esporte coloca, né? O jogador fala, o treinador fala, né, todo mundo está envolvido, a imprensa fala, e só a gente fica calado, recebendo chumbo na asa lá, porrada, e não pode falar nada, né? E como que o novo chefe da comissão de arbitragem tem visto isso tudo? Ele te ligou, conversou com você a respeito desse episódio, que ele assumiu tem pouco tempo, né? Tem uns 15, 20 dias. Tem 2 semanas, 15 dias. Você está falando do CNM. Isso. O Wilson CNM. Ele conversou com você, teve uma conversa a respeito dessas ameaças? Não, ele em si não conversou ainda, porque acabou de assumir, mas a comissão... Mas ele já fez uma... Já fez uma limpa lá. Uma limpa, né? Está tendo uma mudança muito grande na CBF. Era esperado que isso poderia acontecer, tanto que o presidente Dinaldo já tinha verbalizado, né, colocado isso o ano passado, que teria uma grande mudança depois que o Gaciba saiu, e de fato está acontecendo agora, né? A gente espera que essa mudança
e a gente tem certeza também, porque pela capacidade do CNM, o que ele fez na Conmebol, que mudou drasticamente a arbitragem da Conmebol, né? Ele fez uma limpa assim, de mudar o comportamento, de estrutura, de capacitação para os árbitros na Conmebol. E ele é bem exigente, bem rígido, uma pessoa que trabalha muito, e a gente espera que isso, e a gente tem certeza que isso vai acontecer aqui também. Eu não quero te causar constrangimento. Não, mas eu vou responder rapidinho. Ele em si não me ligou, porque acabou de assumir, mas a comissão da CBF, né, na época o Alício era presidente, até o próprio Sérgio Corrêa, a doutora Marta... O Alício tinha ficado como interino. A doutora Marta me ligaram, me deram apoio, o presidente daqui da Federação Mineira, o Adriano Aro, no outro dia me ligou, o Juliano sempre me acompanhando, disponibilizaram tudo que eu precisasse para poder, né, me ajudar. E a CBF, na época, né, estava tendo um curso de VAR lá, eles me convidaram para ir participar desse curso, né, para dar uma amenizada, tranquilizada, sair do foco. Era para me ficar 9 dias, eu fiquei 15 dias, né, e lá com a doutora Marta conversando, me apoiando, que era psicóloga, então me ajudou bastante. Eu não quero, igual eu estava falando, não quero te causar constrangimento nenhum, mas só do CNM já ter tirado Sérgio Correia, Reich, Coronel Marinho, daquela turma antiga que está lá e que não contribuiu anos e anos para a arbitragem. Qual era o posto do Reich? Eu queria saber também o que o Reich fazia na comissão de arbitragem. Não precisa nem falar, mas a não ser que você queira. Não. Faz isso. Mas eu espero que o CNM entre agora, né, já entrou, e que mude a comissão de arbitragem. Porque é uma posição fundamental no futebol e todo mundo espera que a arbitragem evolua como o futebol tem evoluído. Né? A gente brincou aqui com o Léo Barbosa, esteve aqui da federação. A gente falou, Léo, quando tem uma conversa da torcida na segunda-feira, tem o Cruzeirense e o Atleticano, falando dos dois principais clubes de Minas, não tem ninguém que torce para a federação. Não. E é a mesma coisa, vai começar o jogo, o árbitro entra em campo, já tem vai, já tem xingamento. Isso é muito difícil, então tem que ter esse apoio mesmo, esse apoio psicológico. Inclusive, vocês têm que ser muito forte para aguentar isso, porque bicho é um saco, né, cara? O jogo nem começou, você já tá tomando vaia. É um saco mesmo, tem que ter muita paciência, viu? Muita resiliência. Agora, nesse episódio mesmo do jogo do Cruzeiro e Atlético, né, que teve essa polêmica toda, o Pesolano reclamou com você, o técnico do Cruzeiro, te ofendeu, inclusive. Tanto é que ele foi citado na súmula depois. Foi. Pagou multa, ficou fora do jogo. Não me lembro qual foi a Ele punição tomou dele. 4 jogos, uma multa de R$500. E o Ronaldo também, que hoje é o dono do Cruzeiro, postou lá que tinha sido um absurdo que tinha acontecido e tal. A partir do momento que você sofreu aquele tanto de ameaça, o Ronaldo falou, não, a gente não concorda com isso, não pode ser, o Pesolano se manifestou. Desculpa. Tá na hora de dirigente, de jogador e até de imprensa também segurar a onda na hora da crítica. Pensar nessa humanizar o árbitro antes de fazer a Porque às vezes muitos de nós, né, dos nossos colegas também, vai no dedinho nervoso. E aí é isso que acontece. Concordo plenamente, porque assim, na hora da raiva, na hora do nervoso ali, a pessoa fala algumas coisas, às vezes passa do limite, né? E a própria imprensa, na hora que fala determinadas coisas, ou acusa um tipo de comportamento, ou fala alguma palavra que menospreza ou inferioriza o árbitro, isso cai como uma bomba e atrapalha muito, inflama todos os torcedores e todas as pessoas. Desculpa, e depois pede já desculpa. foi feito. Já foi. Uma coisa interessante assim que né, você citou assim, o Ronaldo fez, que eu acho que é isso que tem que começar a existir, né? Tem que reclamar? Todo mundo tem o direito de reclamar, tem o direito de não concordar, igual não concordaram. É um direito deles. Ele está ali e não tem que concordar com a minha marcação de se está certo ou errado. Mas a forma como fala, a forma como verbaliza, a forma como coloca isso que é diferente. Não é chegar no microfone, xingar, invadir um campo, colocar o dedo em risco, falar um monte de coisa. Isso não resolve, isso só piora e inflama o torcedor, né? Então, o dirigente de qualquer equipe chegar e falar, né, ou e depois fazer igual outras equipes fazem, ir lá na federação, conversar, reclamar, tem todo direito. Porque quando ele faz determinado comportamento inadequado que passa do limite dentro de campo, isso vira uma bomba aqui fora.
né? O comportamento do atleta dentro de campo, agressivo, quando ele vai e coloca o dedo em riste no árbitro, ou quando ele agride um adversário, dá uma cotovelada, ou faz alguma coisa contra o companheiro dele de profissão, aí você olha para a arquibancada, os caras estão lá loucos, brigando, batendo, né? E isso reflete na sociedade. Até porque uma crítica a nós mesmos, jornalistas, uma minha culpa, você termina o jogo, você vai escrever no Twitter, se você escrever assim, o Igor pode ter interpretado o lance de uma forma errada, causa um engajamento. Ou você escreve assim, o Igor errou e prejudicou. Quanto mais efusivo você é, mais engajamento você tem na o negócio vai... E aí, assim, o cara também quer aquele clique, quer aquela audiência, quer aquela popularidade, vai virando uma bola de neve. E não é porque eu estou perto do árbitro, mas quem sofre sempre é o árbitro. Mas vai sempre tomar porrada. A gente fala que a gente é muleta, nós somos muleta da incompetência de determinado jogador, determinado treinador e determinada equipe, né? Porque igual o Elton falou, a gente é um viés dentro de uma partida. Tem jogador, tem treinador, tem dirigente, né? Tem o cara da imprensa e tem o árbitro, né? Ele é uma pessoa, um ator dentro daquela situação. Desse teatro todo. O Igor, e quando passa do xingamento, da ameaça e vai para agressão, vai para o soco, para a cabeçada, igual aconteceu com uma auxiliar no Espírito Santo. Já aconteceu com você? Assim, o que você acha disso que aconteceu? Além do... É mais grave ainda porque é com uma mulher. E já aconteceu com você? Fusca perguntou. Assim, você vê hoje a questão da intolerância, né? Hoje ninguém respeita a autoridade de pai, de mãe, de professor, não respeita a autoridade de um policial, não respeita a autoridade de um árbitro, não respeita o limite do seu amigo, né? Não respeita a intolerância religiosa, sexual, né? de gênero, essas coisas, ninguém respeita nada. Então, aí o cara está super nervoso, vai lá e agride uma mulher com a cabeçada daquela forma. Se pega em cheio mesmo, você quebrar na sorte que não pegou. Não pegou nela. Mas ela se assustou só. Aí você Mas vê não pegou, né? o quanto que está passando do limite. É uma agressão. É uma agressão. O quanto está passando do limite. Você vê, por exemplo, torcedores da própria equipe aí tacando pedra em ônibus, quase cegando o jogador, causando traumatismo craniano em outro jogador, né? Ameaçando dirigentes da própria equipe. Né? Então, a coisa passou do limite, está assim, surreal. O buscar no aeroporto hoje ganhou um outro sentido. Né? O torcedor vai lá para agredir. Os torcedores do Flamengo fizeram isso, do Corinthians fizeram, do Fluminense mais recente, Bahia também fez. Então, tem que ter uma lei, tem que ter alguma coisa para poder colocar limite nisso, porque já passou. Enquanto não acontecer uma coisa gravíssima de uma morte, aí é isso que eu falo que eu me expus, porque eu não queria isso. Que eu vou falar aqui agora. Aí vou chegar e vou colocar Sala Igor Benevenuto, homenagem póstuma ao árbitro, que sei o quê, mas ele levou um tiro na cara ali, ele foi agredido, uma porrada, né? Eu já fui agredido uma vez, eu equivoquei no jogo, assim, dei sorte, porque o policial me salvou assim, que o goleiro pegou... Que jogo, você lembra? Ai, nossa, isso foi segunda divisão do Campeonato Mineiro. Acho que falta ser lá individual. Foi Araxá, ainda bem. Araxá e Mamoré. Acho que foi isso mesmo. Mas aí é um clássico do Alto Paranaíba. Eu não sei se era Araxá. Patos de Minas contra Araxá. Aí o bicho pega. Eu não sei se foi Araxá e Mamoré. Não estou defendendo, não. Não. O Araxá não, assim vale a pena. O Araxá e um time lá de Montes Claros. Alguma coisa assim. Eu errei. Eu estava errado no lance. Mas os caras ficaram tão loucos assim, que o goleiro começou a tacar a garrafa d'água cheia em mim. E eu saía. E ele tinha uns 2 metros de altura, mas muito forte. Ele só me pegou um touro. Ele me partiu no meio. Eu só fiquei esperando, assim, não quer chegar, eu me esquivo. Aí um policial, não sei de onde que ele saiu, pulou na cintura dele, assim, jogou ele no chão e algemou ele, porque senão eu tinha quebrado. Eu não sei se eu estava vivo, não. E vem cá, tem jogador que apita o jogo mais do que o árbitro em campo? Claro que existe algumas pessoas que passam... falando do Hulk aí. Não, eu não vou entrar especificamente nesse jogador, mas assim, existe uma coisa cultural que eu acho que as pessoas têm que entender também, né? Tem alguns jogadores que jogaram muito tempo fora, na Europa, e lá o árbitro tem mais diálogo com os jogadores. Lá pode conversar, o cara pode chegar, aproximar do árbitro, não concordar, mas tudo num diálogo educadamente, né? E aqui no Brasil, a coisa assim, quando um jogador chega próximo de você, todo mundo que está assistindo o jogo acha que o cara está querendo impor alguma coisa,
está querendo induzir você a fazer alguma coisa, ele está dialogando, né? Às vezes não está concordando com essa marcação, você está explicando para ele, e o pessoal não aceita muito bem esse diálogo entre árbitro e jogador aqui no Brasil. São culturas diferentes que tanto o jogador tem que adaptar, quanto o árbitro tem que adaptar, né? Mas, claro, tem jogador que passa do limite, que vai ser agressivo nas palavras, no comportamento, que se deixar ele toma apito seu e apita o jogo mesmo, né? E se você não for forte psicologicamente, você acaba se equivocando, né, e conduzindo o jogo da maneira equivocada. Ô Igor, recentemente surgiu muito a questão do pênalti para o Galo, né? Principalmente vindo da mídia do Rio de Janeiro, muitos cronistas do Rio de Janeiro brincando com essa situação ganhou aqui também em Minas Gerais, ganhou o Brasil. Vocês são árbitros, vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo, vocês não estão numa bolha. Claro. Vocês, em algum momento, vocês entram poluídos com aquilo aí e como se faz para sair dessa atmosfera do meme, que virou o pênalti para o Galo, para você ter uma atitude ali dentro de campo? Primeira coisa, você tem que... Isso é trabalhado, a gente vai trabalhando com o tempo, com a experiência que você ganha, você consegue, né, se desligar disso. Mas, claro, a gente está envolvido no futebol, a gente sabe tudo que está acontecendo. E a gente tem que entender que hoje o futebol, algumas equipes, elas ganham mais, elas têm mais, atacam mais, tem mais presença dentro da área, tem mais jogadores dentro dessa área e automaticamente essas equipes que propõem o ataque mais, que tem mais jogar para tem time que tem 20 jogadas dentro da área, cruzamentos, aqui, a possibilidade de ter uma penalidade é muito maior do que a das outras equipes. Isso é natural. Eu não sei, mas eu sou capaz de apostar que os times que têm mais pênalti marcado hoje no Brasil são Atlético, Flamengo e Palmeiras. São. Mas se você for porque observar... é muito óbvio isso. É muito óbvio. A equipe que ataca mais, tem mais presença de área, a possibilidade de acontecer uma penalidade é muito maior. Aí você vai para a parte técnica. O nível técnico dos jogadores, principalmente de defesa hoje em dia, não tem tanta qualidade quanto tinha os de antigamente, de desarmar na bola, tudo direitinho, né? E hoje tem uma outra coisa, tem a questão do VAR, porque com isso, os pênaltis que não eram marcados, hoje são vistos, são marcados, isso tudo aumenta a quantidade de penalidade marcada para determinada equipe A, B, C ou D. Então, isso é normal. Claro que equipe A, B, C ou D, eles vão querer tirar proveito, querer tirar alguma coisa, porque a equipe A foi campeã, a outra não foi, para poder induzir algum tipo de meme, algum tipo de comportamento de torcedor, de imprensa. Mas aí você vai pegar, faz de conta, né, de 25 pênaltis, 1 ou 2 que pode ser que seja duvidoso, mas todos os outros foram, porque foi pênalti, porque para determinar que você não vai marcar. Se tiver 50 pênaltis, tem que marcar os 50 pênaltis. Exatamente. E essa mesma pergunta que o Elton fez aí, mas em relação ao jogador. O jogador, por exemplo, tem a fama de ser... Às vezes é uma fama que nem é verdadeira. A maioria das famas são precedidas por algo, mas alguma não. A jogadora é muito violenta, a jogadora é muito chata, é muito reclamão, tenta te levar no papo. Vocês também acompanham, também tem meme em relação a isso. Como fazer para... Olha, a gente tem... Hoje em dia, com a evolução, com a internet, com a questão de scout aí dos times, a gente acompanha tudo. Então, antes de cada jogo, a gente faz um planejamento, a gente tem um plano de trabalho nosso, a gente estuda cada equipe, a gente estuda o comportamento de cada jogador. Né? Então, isso ajuda a gente a ter o controle de jogo. Às vezes, você chegar perto do seu jogador, se ele está passando do limite, você para desse comportamento, porque eu já sei o que aconteceu, que você faz isso, isso e isso. Isso faz parte. Da mesma forma como os times estudam os árbitros. Já sabe. Ele sabe qual árbitro que é mais linha dura, ele sabe o árbitro que já conversa mais, o árbitro que dá menos cartão, o árbitro que deixa o jogo correr mais. Então eles sabem, eles estudam o comportamento de cada árbitro. E a gente também estuda o comportamento de cada equipe, para a gente conduzir o jogo da melhor maneira, usar isso a nosso favor, né? de poder conduzir, ter um controle de jogo maior. Porque, às vezes, por exemplo, você vai para um jogo, o próximo jogo é um jogo decisivo, o jogador tem 2 cartões, você está vendo que está entrando mais 1, você vai conversar com o pessoal, você quer ficar fora da próxima partida? Você sabe ele disso, já... né? Claro, a gente sabe tudo. Mas é legal. Aí ele... O jogador maneira, o jogador evita de ter entrada mais dura. Tô sabendo. Entendeu? Agora, vamos ajudar os jogadores aqui. Como é que é a sua característica de arbitrar? Olha, já deixa gravado. Eu no início, eu sou um ato mais disciplinador. No início eu sempre fui mais disciplinador. Claro, hoje eu tento ser mais tranquilo dentro de campo, às vezes dialogar mais, mas se passou do limite, eu já
né? Adverte. Cartão amarelo ou cartão vermelho. Tanto que, por exemplo, no clássico teve 2 situações de jogadores se enfrentando, que eu já cheguei, que eu dei amarelo para os 2, depois desceu de novo amarelo para os outros 2, para tentar controlar, aí amenizou a coisa, entendeu? Agora, ô Igor, você está preparado para eventualmente apitar nos próximos meses ou no ano que vem um novo Cruzeiro Atlético? Olha, eu hoje não quero. É. Não quero. Isso é uma escolha pessoal minha. Não quero apitar um Cruzeiro Atlético hoje, por tudo que aconteceu, né? A gente sabe que pode passar 5, 6 anos e vai continuar a mesma coisa, alguns torcedores vão ter o mesmo comportamento. Tanto que eu estou fazendo a minha transição, né, já há algum tempo, de campo para VAR. Eu acho que campo hoje, já estou com 41 anos de idade, a gente vai, né, o físico não é o mesmo. Você quer se tornar um profissional do VAR? Do VAR, né? O físico não é o mesmo, o desgaste físico, emocional é muito grande dentro de um campo, a exposição é muito grande. Sol, chuva. Sol, chuva, isso Agora tudo. vai ficar no ar-condicionado. Eu quero ficar dentro de uma sala fechadinha, ar-condicionado. O Fuscaldi roubou minha pergunta. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, de apitar um outro jogo. Porque, assim, é o ápice da carreira do árbitro. Você está na Federação Mineira, você quer apitar o Cruzeiro Atlético do final do campeonato. Aí você quer apitar o Flamengo e Palmeiras, aí o River e Boca, enfim. Claro. Mas bem mais tranquilo hoje, tá ali. Não é só tranquilo, porque você tem que estar preparado para o VAR também. Né? A gente está falando aqui como se fosse o ar-condicionado e a Coca-Cola gelada. Mas você também tem que estar muito preparado para fazer o VAR. É bom deixar isso claro, né? Porque o VAR, ele assim, tem que ser mais preciso que o árbitro em campo. Ele tem que ter mais Você tem que conhecimento da ajudar o cara. regra, porque a gente vai ajudar ele no eventual equívoco dele, né? Mas assim, e eu tenho que entender que assim, já estou com 41 anos, tem vários árbitros querendo ter oportunidade de apitar um Cruzeiro Atlético. Tem vários árbitros mais novos que precisam apitar, passar por esse tipo de situação para ele conseguir progredir na carreira. Eu já apitei 4 Cruzeiro Atlético, já apitei final de Campeonato Mineiro Cruzeiro Atlético. Então, acho que eu já contribuí com a minha parte, com a minha história dentro desse contexto. Claro, se daqui a um tempo precisar, né, estiver disponível, eu apito, não tem problema. Mas hoje, não apitaria. E, ô Igor, como que você tem se aperfeiçoado para ir para o VAR, para ficar ali na cabine do VAR, para controlar isso, para ser tão bom no VAR como você é dentro de campo? E no VAR tem limite de idade, assim como tem no campo? Não, por enquanto não tem limite, ninguém colocou Então uma... você pode, por exemplo, estender a sua carreira na arbitragem. Hoje, até dentro de campo, antes era 45 anos de idade, hoje não tem limite mais. Se você conseguiu passar no teste físico, você pode com 100 anos. A questão é o teste. É o teste físico, você passar na prova física e teórica, né? E no VAR, a tendência é quanto mais você fizer e mais velho, você vai ficando mais experiente e contribuir da melhor maneira. Mas, assim, o que eu tenho feito é as capacitações, igual da CBF, que sempre tem, da Conmebol lá fiquei 20 dias. Em casa eu vou assistindo os jogos, eu já vou trabalhando mentalmente como VAR, já observando o que faria, o que não faria. Né? Tem os sites da Conmebol que eu entro, tem várias checagens lá de VAR, vou assistindo aquelas checagens, esse tipo de coisa, de outros países também. Então é assim que a gente vai capacitando. A gente espera, eu acho que em breve pode ser aconteça isso, que tem uma plataforma que a CBF cria, a Conmebol está criando, eles estão tentando fazer isso, já está em estudo, evolução, para a gente poder fazer um treinamento online como se estivesse num jogo e fazer um VAR, entendeu? Entendi. Esse negócio da falta de limite na... Daqui a pouco tá o Wright lá no VAR. Não tem jeito mais não. Não tem jeito mais não. Você tem certeza, gente? Ainda falando do VAR, Abraço pro Wright. já passou pela cabeça de vocês a questão de... porque é tecnologia, né? Quando você chegar na frente daquela televisão ali, ela escurecer, ficar preta. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso com você? aconteceu. Pô, então conta pra gente. Ou então o cara que tá cortando tem o braço torto também. Não, já aconteceu, assim, a gente usa tecnologia, né? Então, às vezes você tá lá no jogo assim, de repente apaga a tela. E você tá lá paradinho, né? Aí a única coisa que eu espero, eu converso E aí você com avisa o árbitro? Aí, enquanto Você tá em comunicação tem comunicação, constante. aí já pega e avisa ele só. Ô, Opa, Felipe, ó, segue só o campo, VAR tá inabilitado aqui. Estamos sem imagem, ok? Segue aí. Estamos tentando resolver o problema. O cara deve ficar desesperado. E fico calmo lá. Aí tem o operador, tem o outro rapaz que fica lá só para quando a tecnologia vai lá fuçando, vai mexendo, parará, parará. E vai. Teve um jogo que eu ia fazer o ano passado, Londrina e
Londrina e Ponte Preta, isso. Ponte Preta, fase final já da Série B. Reta final. Reta final. Se o Londrina perdesse esse jogo, ele seria rebaixado. Né? Tanto que ele salvou na última rodada lá, combinações de resultados. E ele ganhou esse jogo, acho que foi de 1-0, 2-0, não lembro. Aí estava o Ricardo apitando. Até 5 minutos antes de começar o jogo, a gente não tinha VAR. Nossa Senhora. Aí eu falei assim, ó, que tem um aparelho lá, que eu não sei o nome, ligou o aparelho, levou só um e o trem não funcionava e mexe daqui, faz daqui, liga para ali, vai, mexe, cutuca dali, aperta botão e não vai ter VAR não. Então tá bom. Mas aí a sua situação é minha situação você tá tranquila. ali. Mas aí a sua é na cabine, mas a do Arthur, no caso, O é o Arthur vai ficar Ricardo. louco. Aí ele vai chegar para os dois Por exemplo, representantes? vai chamar os dois técnico, capitães e vai avisar, não temos VAR. Ou senão, e vai chegar para os dois técnicos também e avisar, não temos VAR. Tá mexendo, tá arrumando. Tá lá, não tem imagem, tá com problema técnico. Caso volte, a gente avisa para vocês. E é isso que ele fez. Aí 5 minutos voltou. Aí vai com 7 minutos de jogo, pênalti. Olha. E eu tive que intervir. Se não tivesse o VAR, tá ferrado. É. Não, e acho que Londrina lá tem alguma coisa, porque agora eu voltei lá de novo. Agora no Campeonato Brasileiro, Londrina e Náutico. E tava tudo normal, de repente, faltando meia hora, a luz, pum, caiu a luz. Apagou tudo dentro da cabine. E corre dali, luz no estádio inteiro, de mesa na cabine do VAR. Aí corre dali, corre de cá, foram verificar, eles montaram um camarote lá, aí eles puxaram um gato para acender o camarote da sala do VAR. Entendeu? Então deu sobrecarga, e caiu a luz. Justamente eu vou de pegar hoje, essa velho. tomada do VAR aqui. Bicho. Brasil, mostra a sua cara. Isso é Bart Simpson, puxando a tomadinha. Aí veio o cara, engenheiro elétrico lá, o cara elétrico cortou, sei o que lá, e botou a luz. Falei, graças E a turma do Deus. camarote ficou, ó. Eles puxaram lá a luz da sala do VAR lá pro camarote. Olha Eu isso. falei, meu Deus do céu. Ô Igor, fala um pouquinho dessa história. Que você é enfermeiro. Sou enfermeiro. E teve um destaque ali não, positivo, porque na verdade pouca coisa de positivo nessa pandemia, né? Mas você teve que trabalhar e trabalhou e se destacou bastante no acolhimento dos doentes, das famílias. Conta um pouquinho isso daí pra gente. Então, eu sou enfermeiro e na época eu não estava trabalhando na enfermagem, eu trabalhava até na Câmara Municipal, né, como assessor de um vereador lá. E eu tinha acabado de sair lá da Câmara e passou um mês que eu saí, pedi demissão lá, parou o futebol com a pandemia. Eu falei, gente do céu, o que eu vou fazer da minha vida dentro de casa? E o povo falando assim, não, isso vai durar 2 meses, 3 meses. Aí eu falei, gente, esse trem vai durar mais do que vocês estão achando. Tanto que eu lembro que teve um repórter lá do Rio Grande do Sul, ele falou assim, ô Igor, me ligou fazendo entrevista, falou assim, quanto tempo você acha que vai durar essa pandemia? Eu falei assim, ó, se tudo der certinho aqui, eu acho que em agosto a gente volta. Nossa, está sendo muito pessimista, isso com 2 meses acaba, só uns 2 meses, já tem quase 3 anos, 2 anos e tanto. Mas aí eu não sabia o que ia fazer, eu peguei, e o pessoal, né, todo mundo enlouquecido, precisando de gente, mão de obra para trabalhar, os hospitais tudo lotado, tudo cheio. E aí eu tenho um amigo que trabalha em Sete Lagoas, ele é médico lá. Aí eu falei assim, ô Marcelo, vê aí, você tá precisando. Não, a gente está precisando, você quer vir para cá? Quero. Aí eu falei, então tô indo. Aí mudei daqui, fui morar lá em Sete Lagoas e tenso, muito tenso. Era plantão assim de 12 para 36, eu trabalhava de 7 da noite às 7 da manhã, mas tinha dia que era 24 horas, eu já fiquei 48 horas, né? E foi a pior parte da pandemia, porque assim... Foi o auge. O auge, porque foi o início. A gente não sabia o que fazer. Não tinha nenhuma coisa técnica de médico, assim, de procedimento, né? Não tinha medicamento, qual medicamento adequado, aquele monte de gente chegando e assim, a UPA lotada, gente morrendo, gente gritaria, né, pessoal desespero. E é terrível você ver a pessoa chegando normal, respirando com dificuldade, de repente ela Já tá sendo piora. entubada. Aí, de repente, você já tem que levar ela para a sala de emergência, entubar, e na hora da intubação lá, não consegue, dá uma parada cardíaca e morre. morre. Várias pessoas morreram.
pelo menos comigo, assim, né, que eu tive presencial, 7 pessoas morreram, junto comigo lá, fazendo massagem cardíaca e tudo. E assim, eu me expondo também ao risco de contrair. Você chegou a... É muito engraçado que enquanto eu estava trabalhando como enfermeiro, eu não contraí. Foi eu sair do trabalho, eu contraí. E fiquei ruim, viu? Nossa Senhora. Eu pensei que... Falei assim, já estava vacinado na época, que eu não ia ter... Eu fiquei com muita dificuldade, e eu sozinho dentro de casa, porque não tinha ninguém. E dificuldade de respirar, eu não conseguia levantar da cama. Porque se eu conversasse no telefone, era difícil de conversar. Era falta de ar. Falta de ar. E alguma sequela física, assim? E você teve que trabalhar um pouco mais para recuperar? Eu, assim... Porque muita gente ficou com uma sequela. Eu tenho muita dor de cabeça, depois que, na época, me deu muita dor de cabeça, e essa dor de cabeça até hoje ainda persiste um pouco. Meu paladar e olfato custou a voltar. Foram as coisas que ficaram mais assim, né? Tem gente que teve sequela muito grave, né? Graças a Deus não tive tanta sequela assim. E também você tem um trabalho dos doutores palhaços, né? Você faz esse trabalho, é um trabalho muito legal, né? Com criança, né? Era, com criança. Eu fazia no hospital aqui no bairro Barroca aqui, eu tive que parar porque lá fechou. O hospital que eu fazia, que eu podia ir na quarta-feira, fechou. E os outros hospitais eram mais finais de semana. Final de semana, infelizmente, eu não tenho como ir, porque eu estou viajando. Mas eu trabalhei muito tempo como doutor Gravatinha, como voluntário lá, pessoal lá, e era muito legal, muito gratificante. Bacana, assim. Um trabalho bonito, sempre bacana, a gente tem que destacar. Ô Igor, a gente está muito feliz de você ter aceitado, topado falar com a gente, né? E a gente já está querendo falar com você há muito tempo, desde o clássico, não para explorar a polêmica, mas a gente tem esse objetivo aqui, né? A gente fala sobre isso muitas vezes, da necessidade de humanizar a arbitragem, de humanizar o árbitro, não deixar de criticar quando os erros acontecem, né? Mas tratar o árbitro como um ser humano, não como uma máquina. Acho que o que você falou hoje, o que você está fazendo desde o clássico é muito importante para isso. Eu agradeço demais a sua presença, foi um bate-papo massa, muito legal. Muito bacana mesmo. Eu fico muito feliz, mais uma vez, de te agradecer, já tinha agradecido aí pela pronta colocação e atender a gente, então, brigadão mais uma vez, e é maravilhoso escutar as suas histórias, né? Tudo, a relação de vida que você tem, essa questão voluntária que você tem com o Dr. Gravatinha, e também essa questão de colocar frente a frente para as pessoas entenderem o que é a vida de um árbitro ali quando o bicho está pegando, né? Porque quem está na arquibancada, quem está fora vendo pela televisão, não imagina o sufoco que é. Nós tivemos, como já te falei aqui, na segunda-feira, depois do clássico, o Márcio Rezende foi nosso entrevistado aqui. Ele falou assim, vocês podem falar, não da gente, mas de todo mundo, vocês podem falar o que quiser do Igor, que ele apitou mal, que ele errou, não sei o quê, mas ninguém fala que o Igor é desonesto. Se eu ponho a mão no fogo, que eu conheço, é meu amigo, é um cara de caráter, e você tira coragem de vir aqui, de falar sobre tudo que aconteceu, de se abrir, de se expor, de mostrar esse lado, não só o lado humano, mas também a dificuldade que o árbitro enfrenta. Foi muito bom, eu te agradeço, todo mundo te agradece aqui muito. Foi muito interessante mesmo o papo, e que você volte outras vezes, né? Isso, exatamente. A gente espera aqui para não falar de polêmica, né? Para contar um caso engraçado do VAR lá em Londrina de novo, da boate que caiu, boate não, camarote. Camarote, que pode ter virado uma boate depois. Né? Que o Igor foi lá. Virou a boate que ficou escuro. Vou repetir a pergunta do Wright, você duvida? Mas eu que agradeço a oportunidade, é muito bom a gente ter esse espaço assim, eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que os outros árbitros também possam ter coragem de verbalizar. Legal. E que Deus abençoe Ricardo, vocês. Felipe, tá aí, hein? Pode convidar, o Felipe vai gostar de vir. Ricardo também, pode chamar ele. Só lembrando, antes da gente terminar, que todo mundo tem aí que clicar no sininho, clicar no joinha, se inscrever no nosso canal, é muito importante pra gente, né? Então, e se você acha que a gente é merecedor, dá um like aí, dá um joinha aí pra gente. E vamos espalhar esse podcast, tá indo muito bem, mas a gente precisa de cada vez mais apoio. Lembrando que a gente também está em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Spotify, TikTok, no Deezer. Spotify, Deezer, brevemente no Apple. No Apple, também. teve um pedido, né? Teve pedido. Brevemente vamos estar lá também. Apple é Alexa ou é Siri? Tô sentindo importante. É a Siri, né? O Apple é a Siri. A Alexa é da Amazon. É da Amazon. Um abraço para nossa turma do VAR aqui, nós temos nosso VAR aqui. Tiago e Jarrão, valeu demais. Um abraço para vocês. Valeu, um abraço para todo mundo. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu.